Saudações rubro-negras flageniais. A negociação por Lucas Paquetá chegou no ponto mais delicado. Ou o Flamengo muda a proposta ou o negócio pode morrer agora. E como se não bastasse, hoje, tá, pessoal? Hoje tem Fla-Flu decisivo no Maracanã. Tudo isso agora, mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. A negociação por Lucas Paquetá entrou num momento mais sensível, né? Desde o início. E aqui não dá mais para vender ilusão, né, pessoal? Como todos os nossos amigos comentaristas, jornalistas, pessoal aí do youtubers, né? Nossos amigos aqui, não dá mais, pessoal, para vender ilusão. A próxima semana é decisiva. Ou o Flamengo muda o modelo da proposta, ou esse negócio corre sério risco de não acontecer agora. O West Ham recusou, né? Recusou oficialmente a primeira proposta rubro-negra, e não foi só por valor, né? Foi principalmente pela forma da negociação e pelo timing da liberação, né? Esse ponto é chave. A janela inglesa fecha dia 2 de fevereiro, segunda-feira, e até agora o West Ham não foi ao mercado buscar reposição. Isso diz tudo. O clube inglês não quer liberar o Paquetá agora. Quer segurar o jogador até maio, até o fim da Premier League, mesmo contra a vontade do atleta. E aí nasce o grande impasse. O Flamengo ofereceu 40 milhões de euros, parte fixo, parte em bônus. O West Ham até topou baixar o pedido, né, a pedida inicial de 45 para 40, né, para 40 milhões de euros. Mas não aceita esse modelo. O que os ingleses querem é simples e direto. 40 milhões de euros fixos, sem bônus, tá? Ou mais dinheiro. E principalmente liberação só no meio do ano. Isso significa até o final, né, do campeonato inglês, que é final de maio, tá? Isso hoje não agrada nem em nada, né, o Flamengo, porque o Flamengo vai pagar essa bolada toda e quer o jogador, né, agora, para já, entendeu? Não faz sentido investir quase 250 milhões de reais para contar com o jogador só na metade da temporada. O Flamengo quer Paquetá agora, para entrar no projeto, para ser protagonista, para chegar como símbolo, né, da força, do gigantismo que é essa força da natureza que é o Flamengo. E o prazo está apertando, né? Está apertando. Paquetá já fez tudo que podia, avisou que quer sair. Acredito que até ele está fazendo um pouco de corpo mole, né? Pode-se dizer assim. Eu acho mais assim que a cabeça dele não está voltada para o West Ham e sim para o Flamengo. Isso é um fato. E isso prejudica em desempenho, tá, pessoal? É normal, tá? Tem acordo verbal por 4 anos com o Flamengo e mesmo assim o West Ham segue irredutível, né? Ele não joga desde 6 de janeiro, ficou fora de novo contra o Southampton, né? E o técnico Nuno Espírito Santo deu uma declaração vaga, quase protocolar, dizendo que espera uma solução. Ou seja, o jogador está fora, o clima não é bom, mas o West Ham segue fazendo jogo duro. E por quê? Porque o clube está na zona de rebaixamento da Premier League, é o 18º colocado, e perder Paquetá agora, sem reposição, é um risco que eles não querem assumir, né? Só que aqui entra o ponto decisivo. Se o Flamengo não fechar na próxima semana, não fecha mais agora. Para o West Ham, precisa de tempo para buscar substituto. E o Flamengo já deixou claro, não trabalha com a hipótese de esperar até julho. No caso, até final de maio, né? Na realidade, julho, porque tem a Copa do Mundo, tá, pessoal? O campeonato inglês termina agora, final de maio, mas
em sequência tem a Copa do Mundo. Então ele só se apresentaria, né, para o Flamengo em julho. Se a liberação for só no meio do ano, a negociação pode morrer. José Boto já chamou a negociação de muito difícil e a diretoria sabe, vai precisar de paciência, mas principalmente de decisão. Ou aumenta a proposta, ou muda o modelo, ou melhora o valor fixo e o parcelamento. O que não dá é ficar no meio do caminho, tá? A verdade é que o Flamengo aposta pesado na vontade do jogador, mas vontade sozinha não fecha negócio. Quando o clube vendedor está pressionado por tabela e prazo, a próxima semana vai dizer tudo. Ou o Paquetá vem agora, ou esse retorno não acontece nessa janela. E o torcedor segue naquela mistura clássica, né? Ansiedade, esperança e preocupação. E como se tudo isso já não fosse suficiente, hoje é dia de Fla-Flu, né, pessoal? Mas antes de eu falar do Fla-Flu, eu vou querer colocar um pouquinho mais de pimenta, né, nessa negociação com o Paquetá. Na realidade, eu já falei isso no meu vídeo passado, tá? Eu não acredito e continuo não acreditando, tá, que o Paquetá vem agora nessa janela. Para mim, ele só vai vir depois da Copa do Mundo mesmo, lá para julho, tá? Por quê? Porque o West Ham não vai arriscar, tá, ser rebaixado, né? Se for rebaixado, vendendo o Paquetá, o seu melhor jogador, tá? Antes do final da temporada. A torcida não iria aceitar isso. Os próprios dirigentes estão preocupados com isso. Isso é a minha opinião, não é fato, mas eu acho que é isso que está acontecendo. Primeiro, eles estão preocupados em perder o jogador e ser rebaixado. Isso juntaria o rebaixamento com a perda do seu melhor jogador em uma temporada catastrófica para o West Ham. Se o Paquetá pelo menos fica, eles falam, ó, a gente fez o possível, seguramos o Paquetá, contratou mais um ou dois jogadorzinhos aqui e fez a parte da diretoria. Porém, se eles liberarem o Paquetá agora, a coisa fica feia para a diretoria e pro dono. Eu não sei se é dono ou se é, mas com certeza deve ser dono. Lá na Inglaterra, a maioria dos clubes tem dono, né? Muito feio para eles em relacionado aos torcedores, tá? E à própria diretoria, aos próprios integrantes, né? Da diretoria do clube em si, né? Então, assim, eu acho muito difícil, mas muito. O pessoal tá falando difícil? Eu acho extremamente difícil o Paquetá vir nessa janela. Essa é a minha opinião. Eu já tinha dado no último vídeo, estou confirmando aqui, mesmo com esse deslumbre que o pessoal anda falando aí, que tá perto. Isso é para enganar as pessoas, na minha opinião, tá? É para enganar as pessoas. Aqui no canal Fla Genial, a gente fala o que pensa, a gente fala o que acha que é certo, que é correto. A gente não está em busca aqui de clique, como tem muitos canais aí. Vocês vão clicar várias vezes com a timeline lá, falando que o Paquetá tá perto, que o Paquetá é isso. Aqui não é assim. A gente vai falar a verdade para vocês. A gente não vai enrolar vocês com possibilidades quase que impossível, na minha opinião, de chegar agora. Para mim, Paquetá só chega em julho se realmente for feita uma proposta de mais de 40 milhões de euros. Eu acredito que o West Ham vai aceitar menos que isso, tá? E fixos com a primeira parcela em torno de 30 milhões de euros, tá bom? É isso aí. Então, né? E como se tudo isso já não fosse o suficiente, né? Hoje é dia de Fla-Flu, pessoal. Flamengo entra em campo às 18 horas no Maracanã pela quarta rodada do Carioca, pressionado, mas confiante depois da vitória sobre o Vasco. E esse jogo vale muito mais do que 3 pontos, né?
depois do mau início no estadual, o Flamengo sabe, né, que não pode vacilar. A derrota complica muito na tabela. Vitória reorganiza tudo, tabela ambiente e confiante, né? O primeiro alerta aparece antes da bola rolar, os desfalques, né? O Flamengo não terá Danilo, Ayrton Lucas, Saul, De La Cruz e Arrascaeta, todos fora, né? Por questões médicas ou físicas, tá? Não é desculpa, é realidade. E Felipe Luiz vai precisar, mais uma vez, mexer bem no tabuleiro. O Fluminense também chega desfalcado, sem Germancano, sem Soteldo, sem Hércules, especialmente Cano, né, que costuma crescer em clássicos, né? Mas esse Fla-Flu tem um tempero especial, né? O duelo de protagonistas estrangeiros, sim. De um lado, Lúcio Acosta, né, o cérebro do Fluminense, habilidoso, inteligente, solto entre as linhas, né? Do outro lado, né, o Jorge Carrascal, embalado, decisivo, confiante, jogador que ressalta em um lance, né? Resolve, no caso, em um lance. Sem Arrascaeta, ele ganha ainda mais espaço e protagonismo no Flamengo e pode sim assumir toda essa áurea, vamos dizer assim, técnica, né? Ofensiva hoje. Mas em Fla-Flu sempre tem um nome que pesa, né? Pedro, sim, Pedro, o maior carrasco do Fluminense no elenco atual. 7 gols contra o ex-clube, sempre aparece em jogo grande. Hoje a bola vai passar por ele, com certeza. Minha leitura é clara, jogo tenso, ritmo alto, poucos espaços, decisão nos detalhes. Quem errar menos, leva. Quem tiver o protagonismo protagonista, né, mais inspirado, decide. O Flamengo tem a obrigação de competir no limite, tá? Não só pelo Carioca, mas pelo peso do clássico, pela confiança do elenco e pelo projeto de Felipe Luiz. É Fla-Flu, e Fla-Flu, no caso, né, pessoal, não é só mais um jogo, é uma decisão, porque para mim o Fluminense hoje, no Rio de Janeiro, é sim, tá? O rival com mais poder de fogo, diria assim, com mais possibilidade de ganhar do Flamengo, tá? É um time muito bem armado, um time muito competitivo, e contra o Flamengo, meu irmão, são todos assim, mas o Fluminense parece que se reorganiza mais, que tem mais vontade, né? Todos os times quando jogam contra o Flamengo, eles fazem isso, mas o Fluminense é um caso à parte, tem um bom time, um bom técnico e um peso na camisa, né? Que a gente sabe, o Fluminense, ele é um time importante no cenário nacional, pessoal. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, tá? Crédito de El, Globo, Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, tá? E que Deus, pessoal, Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!